Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós. Vamos dar início agora a mais uma série de estudos, dessa vez nesse livro, Os Escolhidos. Os Escolhidos é o primeiro livro da série Conflito, o que nada mais é do que patriarcas e profetas na linguagem de hoje. Traduzido por Karina Carnassale Deana e Davidson Figueiredo Deana. É uma edição condensada, contendo os relatos principais, sendo mantido as mesmas palavras da senhora White. Houveram algumas substituições de palavras, expressões, etc., para melhorar a compreensão dos leitores do século XXI. O intuito é fazer com que os leitores desenvolvam prazer pelos escritos da senhora White, bem como tomar gosto pelo estudo bíblico. Em suma, Os Escolhidos é um livro rico em informações sobre o relato bíblico das origens, a origem do pecado, deste mundo, do plano da salvação e do povo de Deus. O capítulo 1, sob o título Por que foi permitido o pecado?, nos explica por que Deus permitiu que o pecado se firmasse ou se propagasse pelo universo, o que é a dúvida de muitas pessoas sinceras e até ateus. Se Deus é tão bom, por que ele permitiu o pecado? Na minha opinião, se Deus destruísse Satanás e seus demônios no início da rebelião, para que ele fosse justo, todos os que se rebelassem contra ele deveriam de igual modo serem destruídos, e sendo assim, não haveria tempo nem espaço para o plano da salvação. Mas deixemos que o Espírito Santo nos responda por meio da obra Os Escolhidos. Capítulo 1. Por que foi permitido o pecado? Deus é amor, sua natureza, sua lei é amor. Sempre foi assim, sempre será. Aleluia. A própria história do grande conflito entre o bem e o mal revela o imutável amor de Deus. Quando Deus criou o universo, Cristo, o Verbo, era um com o Pai, um em natureza, em caráter, em propósito. João 1, versos 1 e 2. Cristo, o maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade. Isaías 9, verso 6. O Pai atuou por meio de seu Filho na criação de todos os seres celestiais, pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Colossenses 1, verso 16. Os anjos são ministros de Deus, sempre prontos para executar sua vontade. No entanto, Jesus Cristo é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata de seu caráter. Deus deseja de todas as suas criaturas um serviço de amor motivado pelo que Deus é. Ele não quer obediência forçada e todos nós somos livres para lhe prestar serviço voluntário por amor. Enquanto houve lealdade a Deus por amor, houve perfeita harmonia por todo o universo. Mas houve alguém que passou a usar de forma errada sua liberdade. Não há como explicar como nasceu a iniquidade no coração de um ser perfeito e o mais honrado abaixo da Trindade. Lúcifer era perfeito. Isaías 14, verso 12, Ezequiel 28, versos 12, 14 e 15. Pouco a pouco, Lúcifer cedeu ao desejo de exaltação pessoal por conta de sua beleza. Ezequiel 28, verso 17. Ele dizia em seu coração: erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, verso 13 e 14. Embora fosse honrado, ele quis aquilo que só era devido ao Criador, a adoração. Ele desejava o poder que pertencia por direito a Cristo somente. A perfeita harmonia do céu foi quebrada, e no conselho celestial, os anjos de Deus insistiam com Lúcifer para que se arrependesse e desistisse de sua rebelião sem causa. Mas Lúcifer permitiu que prevalecesse nele os sentimentos de inveja que nutria por Cristo e tornou-se ainda mais obstinado. Quando Deus Pai convocou os exércitos celestiais para apresentar a verdadeira posição de seu Filho,
que partilhava do trono do Pai, e a glória do ser eterno, existente por si mesmo, rodeava a ambos. O Rei do Universo declarou que ninguém, a não ser Cristo, poderia penetrar inteiramente em seus propósitos e executar os poderosos conselhos de sua vontade. Isso foi antes de Cristo exercer o seu poder divino na criação da terra e de seus habitantes. Os anjos reconheceram alegremente a supremacia de Cristo e o refletiram em alegre e extravagante adoração. Lúcifer também se curvou, mas em seu coração existia um estranho e violento conflito. A verdade e a lealdade lutavam contra a inveja e o ciúme. Nesse momento do estudo, é importante repetir que Lúcifer era um anjo perfeito. Foi criado por Deus como um ser perfeito, e assim como os demais anjos, ele adorava a Deus. Enquanto os louvores se elevavam, parecia que o espírito mau estava dominado e o amor vibrava em seu ser. Sua alma se expandia em amor, mas mesmo assim o desejo de supremacia retornou e uma vez mais ele cedeu ao sentimento de inveja por Cristo. Muitos hoje que estão afastados do caminho do Senhor, também ao ouvirem louvores, sermões, reflexões, vibra em seu ser o amor e o desejo forte de retornar à casa do Pai. Mas o brilho desse mundo, o desejo desenfreado das conquistas materiais, tem sufocado a verdade. Não faça como Lúcifer. Renda-se ao Senhor Jesus, enquanto ainda existe graça. Possuído de inveja, o anjo se perguntava: por que deveria Cristo ter a supremacia? Muitos hoje também se fazem essa pergunta: por que deveria ter Jesus a supremacia em meu coração? Por que não posso seguir meus próprios impulsos? Mas a história da humanidade mostra o que aconteceu quando o homem decidiu pecar e seguir seus próprios caminhos. A desgraça, a ruína, a miséria e a morte vêm assolando a humanidade desde então. Lúcifer então saiu para espalhar seu descontentamento entre os anjos. Ele fingiu por certo tempo reverência a Deus e disfarçadamente começou a plantar dúvidas contra a lei que governava os seres celestiais, sugerindo que os anjos não precisavam dela, que por serem santos não podiam errar, e que a exaltação do Filho, na mesma proporção que a do Pai, era injusta. Seus enganos sutis foram rapidamente ganhando terreno. A verdadeira posição do Filho de Deus, no entanto, havia sido a mesma desde o princípio. No entanto, muitos anjos foram enganados por Lúcifer. A desconfiança e o descontentamento se infiltraram nas mentes deles. Lúcifer mentiu sobre Deus, e ao mesmo tempo que fingia ser leal a Deus, ele alegava ser necessário mudança em seu governo. Assim, enquanto promovia discórdias escondidas, ele fingia ser leal a Deus e que estava preocupado com a harmonia e a paz. Deus foi muito paciente com Lúcifer. O espírito de descontentamento era um elemento novo e estranho e inexplicável. Lúcifer estava convencido de que não tinha razão. Ele viu que o Senhor é justo em todos os seus caminhos e é bondoso em tudo o que faz. Salmos 145, verso 7. Mas Lúcifer não estava disposto a se voltar para Deus. Havia chegado então o tempo para tomar uma decisão final e se render à soberania divina, mas o orgulho o impediu. Para ele, era um grande sacrifício para quem foi tão altamente honrado confessar que tinha cometido um erro. E assim hoje, muitos de igual maneira, por orgulho, não se voltam para Deus. Como Deus foi bastante longânimo com a rebelião, Lúcifer havia declarado de que isso era uma prova de sua superioridade e uma indicação de que o Rei do Universo aceitaria suas condições. Assim hoje, muitos estão prosperando de forma pecaminosa e alegam que isso procede da bênção divina. Lúcifer entregou-se totalmente contra seu Criador, e assim Lúcifer, o portador de luz, tornou-se Satanás, o adversário de Deus e dos seres santos. Ao rejeitar os apelos dos anjos fiéis,
ele os chamou de escravos iludidos. Resolveu reclamar a honra que deveria ter sido conferida apenas a Jesus. Os anjos fiéis ainda insistiam com ele e seus anjos, e muitos ficaram inclinados a se arrepender. Mas Lúcifer declarou que haviam ido longe demais e que Deus não os perdoaria. A única opção que restava era exigir sua liberdade e adquirir pela força os direitos que não lhes foram concedidos. Então agora é respondida a pergunta: por que Deus permitiu tudo isso? Deus permitiu que Satanás levasse a sua obra avante, até que isso se tornasse em revolta completa. Era necessário que os planos de Lúcifer se desenvolvessem completamente para que todos pudessem ver sua verdadeira natureza. O governo de Deus não estava limitado ao céu e seus habitantes, mas todos os mundos que ele havia criado. Todos os atos de Lúcifer eram envolvidos de tão mistério que era difícil tornar clara a verdadeira natureza de sua obra. Tudo que era simples, Lúcifer envolvia em mistério, distorcendo a verdade, lançava dúvidas sobre as mais claras afirmações de Deus. Essa mesma estratégia ele lançou no Éden e lança em nossos dias. A Bíblia é clara em dizer: lembra-te do dia do sábado para o santificar. O sábado é o dia do Senhor Jeová, teu Deus. Mas o que Satanás faz? Lança dúvida e mistura a verdade com mentira. Enquanto Deus trabalha com clareza e verdade, Satanás usa de engano. Era necessário, portanto, que não apenas aos habitantes do céu, mas a todos os mundos que o governo de Deus é justo e que sua lei é perfeita. Deus permitiu que Lúcifer demonstrasse a natureza de suas pretensões a fim de mostrar o efeito das mudanças por ele propostas na lei divina. Sua própria obra deveria condená-lo. Era preciso que todo o universo visse o enganador desmascarado. Por que Deus não destruiu Satanás? A fidelidade das criaturas de Deus deve estar baseada na certeza de sua justiça e amor. A destruição imediata de Satanás não revelaria a justiça de Deus. Se isso ocorresse, alguns teriam servido a Deus por medo e não por amor. Além do mais, a influência do enganador não teria sido completamente destruída, tampouco o espírito de rebelião teria sido eliminado. Em outras palavras, a ideia, a semente, já havia sido lançada. Era necessário para o bem-estar de todo o universo que ao longo dos séculos se desenvolvesse ainda mais os princípios de Satanás para que seus ataques contra o governo de Deus pudessem ser vistos sob sua verdadeira luz e para que a justiça de Deus, bem como a imutável natureza de sua lei, nunca mais fossem questionadas. A rebelião de Satanás deveria ser uma lição para todo o universo durante os tempos que viriam, um testemunho perpétuo da natureza do pecado e seus resultados. Quanto ao nosso Deus, a Bíblia declara, Deuteronômio 32, verso 4, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto ele é. Aleluia. Na cruz do Calvário, Satanás foi desmascarado e seu caráter assassino foi revelado. Se você tem dúvidas sobre o amor de Deus por você, lembre-se do sacrifício de Cristo. Por isso a Bíblia declara, para encerrar, Apocalipse 12, no verso 12. Apocalipse 12, no verso 12. É dito: por isso festejai, ó céus, e vós os que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Que a paz de Jesus seja com todos nós e até o próximo estudo. Amém.